Olá, galera das letras e simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o quarto episódio da segunda temporada do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo PET Letras da UFPE. Hoje a gente tem como convidado o professor doutor Nobu Shinen. O professor Nobu vai trazer uma temática muito interessante para a gente, que é histórias em quadrinhos. Quem nunca começou a ler com histórias em quadrinhos e se deliciar com histórias em quadrinhos? Hoje o professor vai trazer para a gente um debate bem interessante sobre a pesquisa em histórias em quadrinhos no Brasil. Você sabe como a área de letras engloba as pesquisas em histórias em quadrinhos? Você sabe como as histórias em quadrinhos podem ser incorporadas no ensino da educação básica e no ensino superior? Espera já que o professor Nobu vai trazer para a gente essa e outras discussões. A gente agradece ao professor Nobu o aceito do nosso convite e, claro, a gente agradece também aos petianos que irão conduzir o debate, Leon e Nívia. Também a gente agradece aos intérpretes que vão fazer tudo isso ficar bem mais acessível a todos. Bem, gente, só para não perder o costume, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Lá vocês vão encontrar material de apoio para os estudos em histórias em quadrinhos aqui no Brasil, né, e fora também. E também vai ter o nosso formulário para você preencher para dar o feedback para a gente. Vai ser muito importante, ok? Então é isso, pessoal. Fiquem com um bate-papo bem legal. Dá uma clicadinha aqui em gostei, compartilha e se inscreve no canal. É muito importante para o PET Letras, ok? Até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós estamos com o professor Dr. Nobu Shinen, grande pesquisador na área de histórias em quadrinhos e especialista em ensino superior. É o nosso convidado e atualmente é professor da UFRJ e coorganizador das jornadas internacionais de histórias em quadrinhos da USP e as jornadas temáticas em histórias em quadrinhos da Unifesp. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Fico muito agradecido, muito honrado pelo convite. Enfim, a gente queria agradecer, né, pela sua presença e já começar com a primeira pergunta, que é, bom, como é que é pesquisar sobre os quadrinhos, né, no nível de ensino superior, assim, aqui no Brasil, que a gente sabe que a educação é complicada, ainda mais nas áreas de humanas e tal. E a gente queria saber quais são as principais áreas de estudo, quais são os principais vieses teóricos e também, além disso, a gente queria saber, além do curso de letras, quais outras graduações costumam estudar, né, as histórias em quadrinhos, no geral, assim. Bom, você até falou, né, que é complicado estudar, mas já foi pior, viu? Nós estamos até numa época que há uma aceitação maior por parte da academia, né, por parte das universidades, a pesquisa de quadrinhos, e eu costumo dizer que eu vivo um momento privilegiado, porque hoje eu sei de vários lugares que aceitam, né, o estudo de quadrinhos, que acolhem essas pesquisas, quando há alguns anos isso era simplesmente inviável, né? Era impossível você pensar, porque os quadrinhos sofriam preconceito, muitos professores baniam das aulas de aula, né? Quando o aluno trazia um gibi, uma história em quadrinhos para a sala de aula, a professora tomava, né? Essa é uma atitude que foi muito comum, é claro que já faz uns 30, 40 anos, mas nessa fase atual, até pela experiência que a gente tem de organizar eventos acadêmicos sobre quadrinhos, tem tido um número cada vez maior de pessoas que se dedicam a isso. Então, quando a gente organiza um evento, que é o maior evento que a gente organiza, que são as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, que a gente realiza lá na ECA, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, é um evento anual, a gente já faz desde 2011 e sempre tem aparecido muitos trabalhos, né? E a cada ano esses trabalhos, esse número aumenta. Começou com 100 e poucos, quando era 2011, na primeira versão, e no ano passado a gente recebeu cerca de 300 e tantas inscrições.
Então, nas jornadas internacionais, a gente recebe trabalhos acadêmicos, né, de todos os níveis de ensino superior, desde graduando, de iniciação científica, pessoas que já estão fazendo mestrado, pessoas que estão no doutorado e pessoas que já passaram pelo doutorado, né, avançaram nessa área, já defenderam a sua tese, e de todas as áreas, né, todos os campos de estudo, tanto é que as jornadas são divididas em mesas temáticas. A gente tem vários eixos temáticos: quadrinhos e educação, quadrinhos e linguagem, quadrinhos e arte, quadrinhos e sociedade, né? São 15 eixos que a gente concentra alguns eixos divide em poucos grupos, né, para poder haver um maior diálogo. Mas a gente tem notado que, fora a área de letras, né, que tem esse interesse específico por causa da linguística, né, por causa do componente textual das histórias em quadrinhos, há um grande interesse pelo pessoal da educação. Isso é bastante patente, né? Mas o que eu tenho notado, né, pelo menos eu como observador assim, do material que tem aparecido ultimamente, são as questões de gênero e as questões étnico-raciais, né? E elas estão aflorando bastante, tem aparecido bastante pesquisas, até porque imagino que a produção também tem crescido com esse viés, né? Quadrinhos voltados aos temas, né, das comunidades ou dos grupos LGBTQIA+, questões de gênero, assim, aborda o feminismo, aborda a questão de assédio, né? Então, os temas voltados a essa questão de gênero estão sendo bastante crescentes, né, nessa área de quadrinhos, e isso reflete nas pesquisas, e também na questão racial, questão étnica, que é o que eu me concentro mais, né? Então, eu vejo, assim, por aí, que é nessas áreas que tem desenvolvido mais essa pesquisa dos quadrinhos. Nesse sentido, sabemos que o senhor é um dos professores membros do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. O senhor pode comentar um pouco sobre o que o grupo é em si, quais atividades se desenvolvem lá, como é o processo de organização dos bastidores, inclusive da jornada que o senhor mencionou? Sim, acho que foi muito legal você ter comentado, porque, para mim, né, o Observatório tem uma importância assim, crucial, né? Eu me sinto muito grato, eu sou novamente privilegiado em fazer parte desse grupo, porque quando eu comecei, ele chamava Núcleo de Histórias em Quadrinhos, da ECA USP, né, Escola de Comunicações e Artes da USP, eu fui como um curioso, né? Eu até me sentia meio, nossa, todo mundo aqui é pesquisador, é mestre, é doutor, e eu fui tendo só a graduação por curiosidade. E hoje eu me considero um ativista, né? Comecei a frequentar em 2003, o Observatório já existe, acho que desde metade da década de 90, início da década de 90, ou seja, eu entrei quando ele já funcionava, estava em pleno funcionamento, com a coordenação do professor Valdomiro Vergueiro e a vice-coordenação do professor Roberto Elísio dos Santos. O Roberto, ele não é da USP, ele dava aula na USCS, né, que é a Universidade lá de São Caetano do Sul, mas ele sempre foi um grande pesquisador de quadrinhos, né? Então ele se aliou ao grupo também. Os membros se reúnem, a gente tem uma reunião a cada mês, né, uma vez por mês, normalmente na primeira sexta-feira do mês, lá na ECA. Infelizmente, né, porque por conta da pandemia, esses encontros estão sendo pelo Meet, né, pela plataforma do Google, mas a gente não deixou de fazer esses encontros, né? Eles consistem basicamente em a gente escolhe um livro, né, no começo do ano, ou em determinado período, um livro teórico, um livro de pesquisa sobre quadrinhos, e cada capítulo a gente analisa nesses encontros, né? Então são 2 horas de encontro, das 8 até as 10, metade dele é análise do livro. Na introdução dessas reuniões a gente fala sobre o que tem de lançamento, eventos, né, alguma coisa que vale a pena ser comentada para o grupo, né, de estudo de quadrinhos, e normalmente também a gente convida alguém que tenha defendido uma tese de doutorado ou uma dissertação de mestrado para apresentar esse trabalho. Então, normalmente as reuniões têm esse escopo, têm essa natureza. E como eu falei, né, elas, quando são presenciais, reuniam cerca de 25 pessoas. Ultimamente, como elas são pela plataforma virtual, é interessante que a gente consegue reunir um número até maior, né, porque não exige deslocamento, a pessoa não precisa ir até a USP, e reúne pessoas de fora de São Paulo. Essa é uma grande vantagem, né, que a gente está vendo, porque algumas pessoas até escrevem falando, poxa, né, eu sempre quis participar das reuniões, agora estou podendo porque eu estou aqui, sei lá, no Ceará, estou aqui em Pernambuco, né? Então, isso é muito gratificante
saber que o observatório ele se expande nesse aspecto também. Bom, o produto mais visível, né, o que foi gerado pelo observatório, são as jornadas, né, que é um evento que já tem um caráter internacional, porque a gente convida, além de convidar palestrantes internacionais, né, e todos pesquisadores de muito renome, há inscrições de pessoas também de fora do Brasil. Normalmente aqui do Chile, da Argentina, mas ele já tem esse perfil internacional. Então, como é que é formatado, né, como que são as jornadas? Elas ocorrem em 4 dias, já teve uma época que eram em 3 dias só, já teve uma época que ela foi bienal, ela começou como bienal, hoje são anuais, e a gente tem sessões temáticas, né, a gente faz uma call for papers, a gente chama os resumos, né, as pessoas escrevem resumos, elas fazem uma seleção desses resumos, e esses resumos passam por um crivo do comitê científico. São mais de 30, todos professores, doutores, que tenham algum tipo de pesquisa. Não precisam ser necessariamente pessoas que se dediquem aos quadrinhos, mas pessoas que tenham algum trabalho, que tenham alguma afinidade, afinal de contas é interessante que elas dominem para avaliar os resumos. Os resumos são avaliados, aprovados, né, ou não, a gente tem essa questão também, né, algumas pessoas ou fogem do tema, ou fogem do formato que a gente exige, e aí são convidados a se inscrever, os autores dos resumos aprovados. A inscrição, ela é paga, né? A pessoa, dependendo da faixa, né, desde estudante de graduação até os profissionais, que a gente chama de pesquisadores, já formados, já titulados, né, como doutor ou como mestre, e essas inscrições é que pagam as nossas despesas com os convidados, né? A gente chama professores, normalmente são 2 convidados internacionais e 1 do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a gente já trouxe a Trina Robbins, que é uma grande artista e pesquisadora também, autora de livros sobre quadrinhos. Trouxemos o John Lentz, que também é um grande pesquisador de quadrinhos. Trouxemos o professor Nick Suzanes, que defendeu uma tese sobre ciências do conhecimento em quadrinhos, né, em Harvard. Então o trabalho dele também foi publicado aqui, chama-se Desaplanar. Então nós procuramos trazer coisas bem atuais, pesquisas bem recentes, né? Então ano passado o que nós trouxemos foi a Carol Tilley, que é uma professora que pesquisou nos arquivos do autor Frederick Wertham, né? E aí ela constatou que ele manipulou os dados, né? Esse doutor Frederick Wertham foi o que escreveu o livro Seduction of Innocence, que acusava os quadrinhos de formar criminosos, que faziam uma influência nos jovens, né? E ela teve acesso aos documentos, né, a todos os relatórios do Dr. Wertham, e viu que ele tinha selecionado os dados, né? Ele não foi totalmente isento na sua pesquisa, e pior, a maioria dos dados coletados são de responsabilidade de uma pessoa que trabalhava para ele, e não ele mesmo, né? Então, isso acaba assim, comprometendo a reputação do professor, desse Dr. Wertham, né? Mas, independentemente disso, né, a gente traz para o debate, traz esses temas que são relevantes, e nas jornadas, perdão, a gente, depois que a pessoa apresenta, ela é instada, ela é convidada a ampliar o resumo que foi enviado e transformar num artigo científico. Esses artigos, quando vêm, a gente submete também ao crivo do comitê científico, e o melhor artigo recebe um prêmio, que é simbólico, né, mas é o prêmio Álvaro de Moya, em homenagem a um pioneiro dos estudos quadrinhos, que foi o professor Álvaro de Moya, que é autor do livro chamado Shazam, que acho que é o mais conhecido dessa área de quadrinhos no Brasil. Bom, então, essas são as jornadas, como eu havia comentado, né, ela começou em 2011, era bienal, e alternava, né, então, em um ano foi feita a jornada internacional, e no outro ano a jornada temática, que era menor, tinha um escopo mais restrito, e como o próprio nome diz, tinha um tema específico. O primeiro tema foi quadrinhos e adaptações literárias, né? Então, em 2012, a gente realizou, a gente só realizou em 2014, a gente não foi assim logo na sequência, né? Nós tivemos 2 jornadas temáticas, que eram realizadas na Unifesp, né? O campus aqui da cidade de Guarulhos, aqui perto de São Paulo, que quem dá aula lá é o professor Paulo Ramos. Eu havia até esquecido de comentar. Na organização das jornadas estão 4 professores, que são o professor Valdomiro Vergueiro, o professor Paulo Ramos, Roberto Elis dos Santos e eu, Nobu Shinen, né?
E nas jornadas começaram só com 3 professores, o professor Valdomiro, Paulo e eu, né? E o professor Roberto foi incorporado mais recentemente na organização das jornadas. Bom, a primeira jornada teve, como eu havia comentado, 100 e poucos inscritos, a segunda foi ampliando, né? Eu sempre perdia uma aposta porque eu achava que o número ia diminuir, sempre tinha que pagar pizza para os outros membros, que essa era o prêmio, o castigo da aposta, né? Mas eu falava que eu nunca pagava uma aposta assim, nunca perdia com tanto prazer, porque vinha mais gente do que eu imaginava, né? Então era um sucesso. Tanto que ano passado vieram 300 e tantas pessoas. Como eu falei, elas pagam a inscrição, esse dinheiro, né, ajuda a subsidiar, a pagar integralmente a passagem, a hospedagem desses convidados internacionais e também edição de livros que a gente insere no kit do participante. Então, quem já esteve nas jornadas, né, em anos recentes, alguns receberam até 3 livros diferentes, de títulos diferentes. No ano passado, a gente incluiu um livro e mais um dossiê, que é também temático sobre quadrinhos, né? Então, foi bastante interessante que a gente conseguiu uma parceria com o professor Ciro Marcondes, lá de Brasília. Bom, aí, além das jornadas internacionais, além das temáticas, né, que as temáticas não existem mais, e resolvemos fazer, em 2017, transformar as jornadas em anuais, né, que dá um trabalho grande, né, porque a gente tem toda a organização, fazer contato com os convidados, confirmar, conciliar agendas, né, porque às vezes a pessoa, poxa, esse mês eu não posso, está tudo certinho. Bom, mas assim, é um evento que me dá muito prazer organizar. É cansativo, né? É exaustivo, mas eu acho que ele é muito interessante e hoje ele já ganhou, ele já é uma referência. E para mim, né, até agora, comentando além do que é o observatório, né, além das jornadas, que é o lado mais visível, que é o lado mais, é o evento mais conhecido, o observatório também tem uma revista acadêmica, uma revista científica, chamada Nona Arte, que ela sai 2 vezes por ano, mas como qualquer revista acadêmica, se vocês sabem, manter essa regularidade é complicado, né? Porque depende das pessoas mandarem artigo, passar pela revisão, diagramar e soltar. Então, eu também faço parte do conselho da revista Nona Arte, e nós temos, desde 2013, né, uma parceria com editoras para publicar livros. Ou seja, então o observatório hoje tem as reuniões mensais, que fica muito restrito, né? Só quem ia presencialmente, então ficava aquelas 20 pessoas, acabaram as reuniões, não tinha mais nada. Hoje nós temos um grande evento internacional, que reúne mais de 300 pessoas, temos as coedições, né, com editoras parceiras de livros, todos os livros focados na área de quadrinhos, né? Então, o meu livro, que saiu ano passado, que é fruto da minha pesquisa sobre o negro nos quadrinhos do Brasil, foi editado também, né, saiu com o selo do Observatório. Temos a revista Nona Arte, né, e como um produto não planejado das jornadas internacionais, tivemos, desde do dia 22 a 25 de setembro, as cyberjornadas, que são exatamente uma tentativa de, pelo menos, fazer um evento que reunisse acadêmicos, estudiosos, né, que mandaram os resumos, que foram selecionados, e nós promovemos essas sessões temáticas também, né, como se fosse das jornadas internacionais. Eu até tinha esquecido de comentar. Como é que são as sessões? São 4 ou 5 trabalhos numa mesma mesa, 15 minutos de apresentação e depois mais meia hora para o debate, né? Nas jornadas presenciais, a gente realiza 10 a 12 sessões simultaneamente, né? São 12 salas de aula todas ocupadas no mesmo período. Então, começa às 2 da tarde, 1h30 da tarde, 2 da tarde, tem a primeira sessão, com 10 ou 12 mesas, depois um intervalo, mais 10 ou 12 sessões ainda à tarde, mas já no fim da tarde, do meio para o fim da tarde. E aí é que, terminadas essas dois horários de sessões temáticas, tem as palestras dos convidados e lançamentos de livros. Então, basicamente, esse é como que a gente realiza as jornadas, né? Bom, acho que eu resumi bem, né, o que a gente realiza, o que a gente tem conseguido, e para minha grande satisfação, eu acho que elas já estão se tornando uma referência forte. Muitas pessoas falam que se inspiraram a partir do contato que tiveram nas jornadas para desenvolver trabalhos de quadrinhos, estava meio perdido ou estava meio indeciso quanto a um certo tema, encontrou alguém que tinha uma certa afinidade e começou a trocar ideias, né? Então, isso é muito comum a gente ouvir, né?
Então, a gente imagina que seja um evento bastante aguardado. As cyberjornadas, como a gente não dominava a tecnologia, a gente estava meio receoso de uma série de coisas, inclusive de invasões, né, que estão acontecendo, nós tivemos uma invasão numa das reuniões, e aí tivemos que limitar. Né? Então, só fizemos 2 sessões simultâneas, com 2 coordenadores em cada uma das sessões para poder controlar quem estava inscrito, quem não estava, nomes estranhos a gente bloqueava, né? Não deixava entrar. Mas deu tudo certo, foi um evento que quem participou, nós restringimos a 61 participações apenas. Né? As jornadas presenciais têm mais de 200 pessoas falando, né? Apresentando trabalhos. Então, a gente considerou assim, bem sucedida dentro dessas limitações provocadas pela pandemia. Basicamente, esse é o... Não sei se ficou alguma coisa em dúvida, mas basicamente essas são as realizações do Observatório. Não, ficou bem claro e realmente, assim, com certeza já virou uma referência, né? O evento, enfim, a experiência foi ótima, super organizado, super proveitoso e tal. Eu imagino que realmente deva colaborar muito, assim, para a pesquisa de quadrinho no geral, assim, não só em São Paulo especificamente, né? Eu fico imaginando, eu que sou aqui de tão distante, tive a oportunidade de ir para lá, né? Imagina a quantidade de pessoas ao redor, assim, que comparece, né? E, enfim, soma bastante, com certeza. Bom, a gente sabe que os quadrinhos eles têm uma importância muito grande, assim, né? Na construção de uma identidade social e cultural de um país, né? Independente de qual país seja, e principalmente numa espécie de consciência de massa. O senhor poderia falar mais ou menos sobre esse papel político que é intrínseco aos quadrinhos, né, as narrativas gráficas, e além disso, como é que esse papel político ele se relaciona e qual a importância dele, né, com a educação básica, assim, como é que a gente pode relacionar esse papel político com a educação básica e como a gente pode usar ele para construir uma educação básica melhor, no geral? Bom, os quadrinhos, né, em termos de política, os quadrinhos eles são herdeiro de uma tradição, né, das artes gráficas ou do humor gráfico, né, sendo mais específico, que veio das charges, das caricaturas, que se tornaram muito comuns, né, no século XIX, na metade do século XIX para o final do século XIX no Brasil. A gente sabe que no Brasil a imprensa era proibida, né, até 1808, ela só foi permitida com a vinda da família imperial, né, para a família real, Dom João VI, e veio a imprensa nacional, se estabeleceu naquele período. E o primeiro jornal brasileiro foi publicado em Londres, né, o Correio Brasiliense, que é o primeiro jornal político que fala, inclusive faz oposição ao governo. Ele não é publicado no Brasil, é publicado fora do Brasil, porque havia uma proibição. Quem fosse conseguisse de alguma maneira imprimir, né, com uma prensa, com uma máquina gráfica, era preso, era confiscado o material. Então, quando surgiu a imprensa em si, é claro que a fotografia era um recurso que já existia, né, no meio do século XIX, mas era um recurso muito caro, trabalhoso, né? Normalmente as fotos eram tiradas em estúdio, né? Então, o que substituía a figura, o desenho, a imagem, a fotografia, no caso, né, para representar alguém? O desenho. Então, esse desenho normalmente é utilizado como uma função política, tanto a favor quanto contra. Então, no final do século XIX, havia um movimento muito grande contra a escravidão e contra a monarquia. Então, os chargistas, né, como Angelo Agostini, faziam as suas campanhas, né, usavam a pena, usavam o desenho para criticar o sistema escravocrata e criticar a monarquia. Então, Dom Pedro II, né, foi retratado como uma pessoa preguiçosa, indolente, estava sempre dormindo, pelo Angelo Agostini, porque ele criticava a monarquia, ele era contra esse sistema político. Assim como havia pessoas que apoiavam a monarquia. Então, os republicanos e os monarquistas, né, eles se debatiam, eles trocavam farpas por meio da imprensa. Então, os quadrinhos eles nascem a partir disso, né? Todas as técnicas, todas as formas narrativas que depois vieram a derivar nos quadrinhos surgem do humor gráfico. Os balões de fala, a sequencialidade,
os personagens, tudo isso nasce do humor gráfico, que até então não são quadrinhos ainda, né? Não é uma arte sequencial, não tem todos os recursos da linguagem dos quadrinhos, mas elas vão evoluindo até que chegam nos quadrinhos. Então, os quadrinhos têm essa função, eles foram muito importantes no aspecto de informar camadas da população mais simples, inclusive, né, sobre determinados problemas, principalmente na imprensa americana. Então, o Yellow Kid, que a gente considera o primeiro quadrinho americano, que não é o primeiro do mundo, né, longe disso, foi o primeiro a estabelecer uma indústria, a ser considerado um produto de sucesso nos jornais, a ponto de o dono de um jornal tirar um artista que estava publicando, né, no seu concorrente e trazê-lo, pagando mais, obviamente, né, para publicar no seu jornal. Então, nasce aí essa disputa, nasce um mercado, nasce toda uma indústria que valoriza os quadrinhos nesse aspecto, como algo comercialmente bem-sucedido, como algo que vai atrair leitores. E quem são esses leitores? Normalmente, né, a gente costuma analisar que os quadrinhos começaram a se estabelecer numa época em que havia um fluxo muito grande de imigrantes para os Estados Unidos. Estou falando dos quadrinhos americanos agora, né? Então, esses imigrantes eram pessoas que não dominavam o idioma. Então, para eles era muito interessante algo que fosse desenhado e que eles pudessem acompanhar. Por isso que fizeram tanto sucesso também, né? Então, aí, retomando a sua pergunta, tiveram essa função, inclusive, de educar camadas mais simples, né, camadas menos instruídas da população, que moravam, inclusive, em habitações coletivas, em cortiços, coisa e tal, para entender, inclusive, da própria realidade, né? A gente soube que, recentemente, teve um episódio de tentativa de censura, né? Há uma charge de um cartunista que fez uma crítica a um cheque que o Fabrício Queiroz teria pago para a primeira-dama, Michelle, e isso repercutiu, porque, como o governo foi contra, vários artistas copiaram aquela mesma charge. Então, o humor ele acaba tendo uma força política muito grande. Ele acaba tendo esse papel de levar essa crítica, porque, longe de ser aquela coisa que o que é engraçado, o que é humorístico, é só para divertir a gente, é o contrário. O humor que se faz com certa sofisticação, né, com uma certa complexidade, ele tem uma função crítica muito forte. Tanto é que os cartoons, né, as charges, elas não saem, né, agora falando só especificamente da charge, né, elas não saem no caderno de quadrinhos, não saem na seção de quadrinhos, saem no editorial, que é um espaço nobre, que é onde o jornal, né, expõe a opinião dele. Então, normalmente é uma visão política ou de esquerda ou de direita, né? Aí depende da linha política do jornal, que é a visão que ela tem, que o jornal tem, e aí fica estampada então a crítica, ou sei lá, há uma personalidade política, econômica, uma celebridade, ou a própria condição, né? Não tem uma crítica dirigida a uma pessoa, mas a uma situação. Então, os quadrinhos sempre tiveram essa função, né? Nos anos 70, 80 existiram vários jornais de oposição, que a gente chamava de nanicos, né, da imprensa alternativa, lembrando que nós estávamos na época da ditadura militar. Então, existia uma censura nesse país. Acho que vocês são muito jovens para se lembrar ou ter algum conhecimento, mas a censura é uma coisa terrível, porque ela é burra, ela é truculenta, ela proíbe, ela bane, ela não quer que você assista, não quer que você veja, não quer que você leia. Então, é o que eu costumo falar para os meus alunos: não permitam jamais, né, que alguém defenda a censura, que alguém ache que censura é uma coisa positiva, porque não é. Não gosta daquele tema, não partilha daquela ideia, simplesmente não leia. É muito simples, né? Então, na época da ditadura, o humor teve uma função muito forte de oposição. Tanto que até hoje existe, numa cidade aqui do interior de São Paulo, chamada Piracicaba, o Salão Internacional de Humor. Já está, acho que na 40ª edição, eu não lembro exatamente, mas ele manteve uma tradição muito forte de humor de resistência à ditadura. Por quê? Porque pelo humor eles faziam certas alegorias, certas analogias, que passavam, né? A censura não entendia, não sabia que estava fazendo, na verdade, uma piada contra o regime militar. Por isso que eu digo que a censura é burra, ela não consegue ler nas entrelinhas, né? Então, o Wayne Phil é um exemplo de cartunista dessa época, dessa fase dos quadrinhos, né, do humor gráfico, que atuou no Pasquim. Teve um episódio em que toda a redação do Pasquim foi presa, por causa que um dos artistas, o Jaguar, que é dessa fase também, né, um
humorista, um quadrinista, um chargista, ele pegou um quadro se não me engano, do Pedro Américo, não, é aquele quadro famoso da Independência, né, que tem o Dom Pedro proclamando a independência, as margens de Ipiranga, um monte de soldados, cavaleiros, e colocou uma legenda lá escrito "Eu quero Mocotó". Ele brincando, né, zoando com esse quadro, isso foi impresso no Pasquim, isso provocou a prisão de toda a redação. O único que não foi preso foi Enfio, porque como ele era hemofílico, os militares tinham medo de machucá-lo, né, de prendê-lo, né, de alguma maneira feri-lo, porque o hemofílico ele tem um problema muito grave, ele não cicatriza. Se ele tiver hemorragia, ele vai sangrar até morrer. Então, por isso que precisa passar por constantes transfusões. Aliás, foi o motivo pelo qual o Enfio faleceu, né? Ele morreu de uma transfusão de sangue que estava contaminada com HIV. Então, ele morreu se não me engano, em 88, né? Então, ele era super combativo e ele não aceitava que o humor não fosse político. Ele sempre achava que tinha que se fazer o humor engajado. Tanto que ele foi até cruel em alguns aspectos, né? Ele inventou um personagem chamado Caboclo Mamador e que esse caboclo ele enterrava vivo, né, pessoas que eram minimamente simpatizantes do regime militar. Ele cometeu, assim, né, para as pessoas que eram fãs, o sacrilégio de condenar ao cemitério dos mortos-vivos a Elis Regina, né, que era uma cantora assim maravilhosa. É um caso famoso até, depois eles se reconciliaram, mas ela ficou também super chateada, depois foi explicada, né, que ela foi ameaçada, porque é o seguinte, ela cantou num evento que eram as Olimpíadas do Exército, e alguém falou, mas onde já se viu? Cantar num evento como esse, eu vou mandar essa mulher para o cemitério dos mortos-vivos. Então, ela depois se justificou, falando que tinha sido ameaçada, né, ela só fez aquilo porque tinha sido coagida, forçada a fazer. Tanto que depois ela cantou, que acabou sendo o hino da anistia, né? Cantando a música que fazia referência ao Betinho, que é o irmão do Enfio, né? Que estava exilado, ele morava no Canadá. E aí, quando o Bêbado Equilibrista, né? Que é do Aldir Blanc e o João Bosco, são os compositores, ela gravou essa música e fazia referência ao Betinho, que é o irmão do Enfio que estava fora do país. Bom, aí essa pergunta, na verdade, tem a primeira parte. A segunda, né, eu comecei falando sobre a questão política e aí sobre a questão da identidade cultural. Né? Eu, sinceramente, acho que ainda não existe um quadrinho que tenha ou explorado adequadamente ou que tenha refletido a nossa identidade cultural, a não ser episodicamente. Né? Nós não temos uma escola, um quadrinho brasileiro. O que seria exatamente esse quadrinho brasileiro? Então tem alguns, o Pererê, por exemplo, a gente podia até considerar, porque são personagens folclóricos, né? O Pererê, no caso o Saci, que é transformado no quadrinho, fala de uma realidade rural, né? Que tem a onça, macaco, uma série de outros, tatu, né? Que são os animais que fazem companhia ali, mas de qualquer forma muito estilizados, né? Não exploram a questão real dos problemas nacionais. Então tem uma outra tentativa, o próprio Chico Bento, né, que a gente cita como personagem que também tem algo de brasilidade nele. Eu ia perguntar, o senhor acha que nesse sentido o Angola Janga faz algum progresso nesse sentido? Sem dúvida. O Angola Janga é um trabalho fenomenal. Aliás, assim, os trabalhos autorais mais recentes, eles têm tido um papel nesse aspecto de tentar retratar a nossa realidade, de resgatar certos valores e ressaltar, né, certos princípios que são muito importantes. O que acontece é que os quadrinhos, normalmente, eles eram feitos para uma tiragem elevada e para o grande público, né, que a gente chama de mainstream. Então, o suprassumo do mainstream é o quadrinho americano e o mangá japonês, que são feitos para vender muito, para ter uma repercussão muito grande com personagens que são universalmente conhecidos. Né? Então, a Marvel e a DC são os grandes modelos de mainstream. Elas matam até um personagem por questão de marketing. Né? Vamos matar o Super-Homem esse mês porque vai vender 6 milhões de bis, mês que vem a gente ressuscita o cara. São estratégias de marketing. Né? Então, visa mercado, visa aumentar as vendas, visa atender o que o mercado está repercutindo, né, está sendo receptivo. Por isso que não se iludam quando certos personagens de super-heróis, certas histórias de super-heróis ou de grandes editoras começam a abordar esses temas de feminismo, começam a incluir personagens negros. Não é porque eles têm simpatia pela causa.
Até podem encontrar autores que tenham simpatia, eles contratam para fazer. Mas isso segue uma lógica de mercado, né? Tem público, vamos vender mais. Agora, quando um quadrinho é autoral, com menos compromisso com o mercado, né, o autor ele se dedica, ele pesquisa, traz informações que ele acha que são relevantes e não o mercado, aí sim é possível abordar temas muito relevantes, né? Então, esse quadrinho autoral, e o Angola Janga é um exemplo de quadrinho autoral, explora, como nunca antes, né, a questão do Quilombo de Palmares. Palmares sempre foi um tema explorado nos quadrinhos, né? Tem pelo menos 5 ou 6 histórias em quadrinhos baseadas, né, em Zumbi e Quilombo de Palmares, mas o Marcelo Salete foi muito feliz porque ele não centrou na figura do Zumbi, né, a liderança do Quilombo. Ele deu nome a outros personagens, inclusive personagens mulheres, né, que normalmente nem apareciam em outras representações dos quadrinhos referentes a Quilombo de Palmares, até porque Palmares é um episódio complicado. Tem muito pouca coisa a respeito e todas as informações se baseiam numa única fonte, né, de um historiador do século XVIII, e esse historiador, obviamente, ele era tendencioso. Porque o que acontece? Palmares, ele era considerado algo a ser combatido. Então, quem escreveu a história de Palmares entendia Zumbi como um inimigo do regime, né? Claro, se você tem um regime que é escravocrata, o negro sai, foge da fazenda e se junta a outros e forma uma resistência. Isso é contra os valores de quem detém o poder, que são os donos dos escravos, né? Por isso que só o fato de ter durado o tempo que durou, Quilombo é uma coisa assim meritória, né? Vocês imaginem assim, todo um grupo de pessoas resistindo a toda a força militar, a toda a força policial, aos donos de fazenda que têm as suas próprias capatazes que vão perseguir. Mesmo assim, Palmares resistiu por um tempo razoável. Existem registros de 90 anos, né, mas eu acho que isso é exagerado, mas certamente 30 anos contra portugueses, holandeses, né, donos de fazenda. Então foi uma resistência admirável. É claro que não é como a gente imagina, né, ficar estático resistindo a quem vem. Eles mudavam de lugar, né, existiam várias estratégias para manter essa independência desse quilombo, né? Porque, inclusive, pessoas brancas que queriam comercializar com eles, uma série é uma outra construção social que a gente não concebe atualmente, né? Só que tudo que se contou a respeito, quem contou não tinha simpatia por Palmares, porque o outro lado da história não se conhece, né? Não há um registro de negros que viveram no Quilombo de Palmares e escreveram essa história. O que o Marcelo Salete fez foi justamente essa tentativa. A partir de uma pesquisa de 11 anos, né? Ele relata isso no próprio livro, ele leu bastante, pesquisou muito e construiu essa ficção mais baseada em alguns fatos históricos e que são, obviamente, né, questionáveis. Tem um único autor que fala que o Zumbi teria sido criado por um padre, depois de letrado, instruído, educado, voltou para Palmares para liderar a resistência. Só que esse autor, que diz que teve acesso ao diário desse padre, nunca apresentou esses documentos, né? Então fica aquela coisa meio questionável, né? Agora, de fato, tanto Angola Janga, quanto as produções mais recentes, a produção do João Pinheiro e a Cirlane Barbosa, que é Carolina, que é a biografia, né, da escritora Carolina de Jesus, são maneiras de valorizar, né, pessoas, valorizar grupos sociais que até então eram reprimidos, que até então eram subrepresentados. E isso eu acho que é muito importante que a gente tenha. Não sei se a gente está fugindo um pouquinho, eu estou dentro da resposta, mas a questão aí da educação, né? Só para a gente poder fechar então essa terceira pergunta, os quadrinhos, como a gente defende, né, eles têm um poder de atração não só dos mais jovens, né, mas principalmente os jovens, as crianças, né, porque tem as imagens e as crianças ainda não leem. Então, para elas, essa atração da imagem ela é muito impactante. Então, nós defendemos que, para a educação, os quadrinhos são uma ferramenta adequada. É claro, bons quadrinhos. Não é só porque é quadrinho que vale a pena levar para a sala de aula. E esse é outro erro, né? Não há critério, não há um treinamento do professor de como fazer o uso dessas histórias em quadrinhos.
Então, a gente defende também que haja, né, toda uma preparação, todo um treinamento desses professores para saber como é que eu faço. Né? Os quadrinhos o governo comprou, está na biblioteca da escola, por esses programas de aquisição de obras literárias e de quadrinhos, só que, e aí? Como é que eu posso direcionar a leitura de quadrinhos para conduzir uma aula de língua portuguesa, ou de história, ou de geografia? Há alguns livros que abordam essas questões e que orientam nesse sentido. E isso é uma preocupação muito grande de nós pesquisadores dos quadrinhos, porque se não for usado com critério, vai continuar sendo aquela coisa, né? Quadrinho é só para entretenimento. A criança acabou a lição mais cedo que os outros, a professora dá um gibi e fala, então fica aí lendo o quadrinho da Turma da Mônica, coisa e tal. Não é esse o objetivo. Os quadrinhos são uma linguagem fantástica, como o cinema é uma linguagem fantástica, como a literatura, né? O texto escrito é uma linguagem fantástica, como a narrativa oral é uma linguagem fantástica, mas os quadrinhos eles têm essa hibridização. Né? Eles unem imagem e texto, e esse conjunto dos dois é que faz um terceiro produto muito rico. E é na leitura, né? No preparo, na capacitação desse jovem, dessa criança ou desse adulto, né? Se ele só tiver contato mais tarde, para ler uma boa história em quadrinhos, é que vai ser feito o melhor uso do potencial que essa linguagem tem. Não sei se desviei muito, mas se alguém tiver alguma coisa para complementar... Maravilhoso. Tá ótimo, tá ótimo. Então, o senhor mencionou no início, lá na primeira pergunta, né, lá no início da entrevista, que o senhor tem um livro direcionado exclusivamente à linguagem dos mangás, né? Direcionado aos HQs. Então, como seria essa linguagem e quais seriam as principais diferenças dos quadrinhos asiáticos, os orientais e os ocidentais? Certo. Bom, eu gosto de deixar bem claro que é o seguinte, o mangá é o nome que se dá a histórias em quadrinhos. Então, mangá e quadrinhos são basicamente a mesma coisa. Né? Então, eu só leio mangá, não leio quadrinhos. Espera aí, você lê quadrinhos, só que você só lê quadrinhos no estilo ou na língua, não diria nem linguagem, mas na maneira de se produzir no Japão. Esse livro, né, que eu escrevi, que é Mangá Conceitos Básicos, ele é o segundo volume. O primeiro foi Linguagem HQ, Conceitos Básicos. Então, no primeiro livro eu abordo os quadrinhos em si, basicamente a produção ocidental. E aí, uma decorrência natural foi analisar os mangás. Mas eu já começo falando que os mangás são quadrinhos. E quando a pessoa, não, mas o estilo do mangá. Mas peraí, qual o estilo de mangá? Porque o mangá, assim como os quadrinhos ocidentais, assim como os quadrinhos americanos, brasileiros, europeus, tem vários estilos, porque os autores têm estilos diferentes. Então eu dou um exemplo, tem tanto um Vagabond, que tem um estilo realista, ele desenha cada folha, cada pluma de uma ave, se for, até um quadrinho que não sei se vocês conhecem, mas é o Crayon Shin-chan. É um menino debochado que tira o calção para mostrar a bunda para os adultos, né? É uma zoeira, mas um traço muito estilizado, muito caricato, que também é mangá. Né? Tem aquele Doraemon, que é um gato azul, né? Que é bem infantil, que é um estilo de traço, um jeito de desenhar, né? Peculiar também, e tem aquele que é consagrado, né? Que tem aqueles olhos grandes, aquelas pernas compridas, e que fez muito sucesso no mundo inteiro. Né? Talvez, quando as pessoas pensam em mangá, já se associam com esse tipo de representação. Bom, então, esse mangá, né, a grande diferença que eu vejo são em dois, claro, né, em dois níveis. O primeiro é no visual, e o outro, obviamente, na temática, né, no roteiro. No visual, na minha análise que eu faço no livro, inclusive, é sobre a questão que a cultura japonesa, a cultura oriental, ela é visual. Para que você consiga se alfabetizar, não é o termo adequado, mas aprender a ler em japonês ou em chinês, você tem que ser um desenhista. Né? Porque escrever aquelas letrinhas, os kanjis japoneses, né, é muito difícil, porque não basta desenhar aquelas letras, não basta que os traços estejam na proporção correta, tem uma ordem de desenho. Não é começar de cima para baixo, não, tem uma ordem que embute até uma filosofia do desenho.
Tem um kanji que chama-se Ta, que eu costumo dar como exemplo, que é basicamente, imagine, um quadradinho com uma cruz no meio. Esse Ta significa plantação. Então, por isso que ele é como se fosse a estilização de um terreno marcado para fazer uma plantação. Então, esse quadradinho, o desenho do kanji, você não pode fazer o quadradinho e depois a cruz lá dentro. E também não pode fazer só a cruz e depois fazer o quadradinho. Você tem que vir com 3 partes desse quadrado, inserir a cruz lá dentro e depois vir com o último traço. Porque, pela lógica, se você fechar esse quadrado, você não consegue colocar mais nada lá dentro. Então, até questões filosóficas estão embutidas no desenho do kanji. Então, tem essa questão visual, a cultura visual do Japão e do Oriente, de modo geral, né, ela é muito forte. Tanto é que o pessoal faz pesquisas, né, sobre isso, o funcionamento do cérebro, na questão de quando você desenha, quando você escreve em japonês, você precisa usar o lado direito também, que é o lado mais artístico, né, que é o lado menos racional. E o alfabeto, ele é racional, absolutamente racional, porque é um código que foi convencionado. Né? O A é um A porque nós aprendemos que é um A. Junto de B vira Ba porque nós aprendemos isso na escola. Não é algo que eu olhe e intua. Né? É claro que os kanjis também tem uns que eu não entendo. Por exemplo, o Ri, que é de sol, ele é retangular. Né? Então, como é que o sol vai ser retangular? Só se for no Japão, na China. Mas é assim que eles se apresentam. É uma evolução. Provavelmente tem a ver com as ferramentas que eram usadas para traçar esses kanjis. Né? Eu, quando dava aula sobre humanidades voltadas ao design, né, fazia essa correlação entre tecnologia, religião, cultura, tudo estava muito ligado. Então, a maneira como se desenha, a maneira como a gente escreve, tem a ver com as ferramentas e os substratos que a gente utilizava. Né? Por isso que as letras romanas antigas tinham uma certa configuração, porque também se previa esculpir em pedra. O primeiro tipo de escrita, que é aquela escrita babilônia, né, que é a escrita cuneiforme, ela é derivada da ferramenta, que é uma barrinha de argila, que tinha um estilete, que era feita para cavar. Então, tem a ver, né, a configuração daquilo que você tem como símbolo, ou como sinal, ou como signo, como queiram chamar, depende dos meios, né, com que você faz aquela representação. Bom, então, a primeira coisa que chama atenção no Japão, né, no caso da diagramação em si, é que ela é vertical. Os mangás normalmente são uma leitura vertical. Isso é privilegiado porque o formato do papel normalmente é vertical. Você pode até ter álbuns horizontais, né? Nada impede. Mas normalmente, né, a maioria dos casos, as páginas são verticais. Então, uma diagramação vertical, ela é mais bem construída numa tela vertical. Por isso que o quadrinho ocidental, ele perde um pouco, né, nesse aspecto. Porque quando você faz a sequência horizontal, parece que, opa, já acabou o espaço. Né, eu preciso passar para a fila de baixo de quadrinhos. Parece ridículo, né, parece besta, mas é fato. Tanto é que os mangás, vocês podem ver, tem a verticalidade, né, ela é muito manifesta. As páginas parecem que elas estão todas de pé, de fato, porque a leitura no Japão é vertical. Né? Então, eu acho que tira-se melhor proveito desse formato por ser vertical. A outra questão também é as onomatopeias, porque que é uma das coisas fantásticas dos quadrinhos, né, que é transformar em algo visível aquilo que não é visível, que é o som. Né? Isso é fantástico. E não é só porque eu coloco lá bang. O desenho dessa palavra bang, ela tem que ter uma representação que eu sinta esse ruído. E as onomatopeias japonesas, elas são fabulosas nesse aspecto. Né? Porque as letras, a maneira como se desenha, e como eles entram no conjunto, né, de toda a imagem da página, é muito valorizado. E é incrível, porque nem sempre, aliás, muitas vezes, aquele som que está escrito, aquela letra que está lá, que na verdade é o katakana, é um outro tipo de escrita japonesa, não tem a ver com o som que está querendo representar, mas tem um efeito visual forte. Eles são tão loucos que tem até onomatopeia, silêncio. Então eles colocam lá uma onomatopeia como se fosse o vento, né, soprando bem de leve. Isso é muito louco, né? Mas tem a ver com essa questão da filosofia zen. É uma outra maneira de entender a própria visualidade, né, a própria representação imagética.
E aí, é claro, né, a gente tem que considerar que, além das questões estéticas, questões visuais, os quadrinhos, né, do Japão, os mangás, eles têm uma grande vantagem que é serem segmentados. Né? Então, você tem quadrinhos desde quadrinho para criança de 5 a 8 anos, para jovens de 13 a 15 anos, para senhoras, para executivos. Né? Lá não existe um preconceito nesse aspecto. Como eu falei, é uma cultura visual, então não faria sentido eu ter preconceito contra algo que é tão visual quanto os quadrinhos. Aqui não. Aqui sempre se alimentou que se você não consegue ler, então você vai ter que fazer, entender o desenho. Tanto é que existe uma frase que embute dois preconceitos que eu falo, né? É uma que eu, inclusive, falo para os meus alunos. Você já deve ter ouvido uma frase que diz: entendeu ou quer que eu desenhe? Né? Ou seja, parece que você é tão burro, só vai entender se eu desenhar, né? Porque o que está escrito você não conseguiu captar. Pô, preconceituoso contra a pessoa, né? E contra o desenho. E eu mostro, inclusive, para os meus alunos que o desenho não é algo tão simples assim. Quem pega uma gravura do Escher, não sei se é um gravurista holandês, né? Ele fazia gravuras, fazia desenhos, fazia alguns quadros famosíssimos, né? Teve até a exposição, uma grande exposição aqui em São Paulo, também no Rio, no Banco do Brasil, que ele mexe com as perspectivas de tal modo que a gente acha que a água que está descendo, na verdade ela parece estar subindo, mas está descendo. Então ele cria uma ilusão de ótica que precisa treinar o olhar para entender aquela imagem. Então nem toda imagem é simples, nem todo desenho é óbvio. Né? O que aquele desenho quer representar? O que o autor quis dizer? Então existe, né, uma questão de você treinar, de realmente educar as pessoas a olhar e entender melhor os desenhos, as imagens, e não simplesmente entender a ler, né, aprender a ler, né, um texto escrito. Até porque a gente sabe, no Brasil tem muita gente que lê e não compreende o que leu. Né, que são os analfabetos funcionais. Eu acho que inclusive é bem a área de vocês, né, de questão, os códigos linguísticos, né, como que eles se formam, como que a gente chega às palavras e como as pessoas entendem essas palavras. É muito complicado, é muito complexo, mas aí, bom, então vamos desenhar que a pessoa vai entender. O desenho também não é simples. Né? Então, aquela pessoa que tinha esperança de, não vou aprender a ler, só vou ler o desenho e eu vou ficar contente, está ferrado. Né? E uma outra marca que a gente não pode esquecer, bom, então eu falei dos temas, né, que também tem muitas coisas peculiares da cultura japonesa, então muitas das figurações que aparecem, né, muitos dos símbolos que tem refletem a cultura japonesa, por isso que eu entendo como é que fez tanto sucesso fora do Japão. Né? E não é só no Brasil. O mangá faz sucesso na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, na França, na Argentina. E pior, né? Você tem que ler ao contrário. Pega o livro do fim para começar a ler o mangá. Né? Bom, então, fora essas questões da imagem, do tema, tem uma coisa que é incomparável, que é o imenso mercado do mangá japonês. Né? Hoje, as pessoas estão migrando para a leitura nos celulares, que a gente chama de keitais, né? Os smartphones. Então, lê cada imagem e vai correndo aquela imagem na tela. Que quebra, inclusive, uma das coisas bacanas que é a página inteira. Né? A página completa, mesmo que você leia quadrinho por quadrinho, qualquer história em quadrinhos, tanto aqui quanto no Oriente, ela é concebida como um conjunto que você primeiro tem esse impacto e depois vai percorrer cada um dos detalhes. Né? Então, eu acho que quem lê no celular perde essa experiência. Bom, mas aí é uma outra questão. Né? O que era bom para a minha geração talvez não seja adequado para a geração de vocês. Mas o mercado japonês, uma vez teve um autor, um estudioso americano que escreveu sobre os quadrinhos japoneses, né? Aliás, é um dos primeiros livros ocidentais sobre quadrinhos japoneses, chamado Mangá, Mangá, Mangá. É da década de 80, se não me engano. Não sei se é verdade, não sei de onde ele extraiu esses números, mas ele dizia que no Japão consumia-se mais papel, né, celulose, para imprimir mangá do que para fabricar papel higiênico. Aí, eu falei, mas espera aí, ou realmente o japonês lê muito, ou todo mundo tem prisão de ventre, porque não é possível. Né? Como é que pode ter mais mangá do que papel? Mas, de fato, né, só para dar um exemplo, na década de 80, né, 80, começo da década de 90, o Shonen Jump, que é o mangá mais famoso, né, que é assim, o mangá normalmente ele é publicado numa cor só,
em papel jornal, e as pessoas descartam. Os que fazem mais sucesso, e tem várias histórias, 40 e poucas séries em cada volume por capítulos, né? E aí eu compro essa semana, leio o capítulo, continuo lendo semana que vem, e as pessoas não guardam esse material. Ele não é feito para ser guardado, porque ele ocupa, são volumes grandes, de 700, 800 páginas. Então vocês imaginem, né? É muito papel, de fato é uma quantidade muito grande. E em determinada época, Shonen Jump, que é uma dessas publicações que tinha várias páginas com vários personagens, chegou a vender 7 milhões em uma única semana. Então, realmente, é um mercado que a gente jamais imaginou. Aqui no Brasil não há nada parecido, nem remotamente parecido. É claro que agora são menores, mas não é incomum que chegue a 1 milhão, né, 500 mil. E aqui, se chegar a 20, 30 mil, né, esses exemplares que tem em banca, com algumas exceções, é muito. Então, além da questão estética, né, questão visual, além da questão do tema, tem essa parte comercial, ou industrial, né, melhor dizendo, que é fantástica em relação ao mangá. Né? E, óbvio, né, ele está entrando já faz um tempo, já se consolidou no país, e, infelizmente, para o mercado brasileiro, né, para o autor, inclusive, né, para as pessoas que gostariam de ter um mercado nacional de quadrinhos, foi um entrave, né? Porque o mercado brasileiro já era dominado pela produção americana. Né? Então, Marvel, DC, Disney. Né? Então, a produção americana invadia esse mercado. Quando o autor ia concorrer, já encontrava essa barreira. E agora, né, se não são os personagens americanos, se não são os heróis super-heróis, é o mangá japonês. Então sempre vai ter esse entrave, essa dificuldade maior para se colocar no mercado. Até porque esse material vem para cá já conhecido. Né? Você vai criar um personagem hoje, vai concorrer com Batman, com Homem-Aranha, já tem décadas aí, todo mundo conhece, desenho animado, tem vários produtos aí enchendo as prateleiras, e chega mais barato, porque já foi amortizado em seu país de origem. O salário do desenhista, tudo isso já foi pago. Né? Tudo que vier para cá, paga-se a tradução, os royalties para a utilização aqui, mas a um preço bem mais baixo do que pagar um brasileiro, um autor que tenha que se dedicar a escrever a história, a desenhar e até o final. Tá? A próxima pergunta é sobre a sua tese de doutorado, né, que foi recentemente publicado como livro, né, inclusive o senhor comentou, foi um dos livros que o evento deu, né, para os participantes. Exato. Uhum. As jornadas cedeu para os participantes. E aí, o livro, para quem não sabe, ele trata um pouco sobre a representação dos negros, né, nos quadrinhos ao longo da história do Brasil, né, do nosso país. Justo, exatamente. Fazendo um compêndio, assim, maravilhoso. O livro é ótimo. E aí, e aí a principal, assim, uma das principais questões que vem na minha cabeça é sobre a dificuldade, né, que deve ter sido reunir tanto material, né, acho que são o quê? Quase 200 anos de história. E aí, se o senhor pudesse contar mais ou menos sobre essa dificuldade e também sobre, assim, se tem alguma história, algum exemplo de algum material específico que foi difícil de encontrar, que teve que ir muito longe, ou teve que ter um contato para conseguir ter acesso. Tem alguma história assim nesse sentido? Tá. Bom, a dificuldade não é só minha, mas de qualquer pessoa que se propõe a estudar um período, né? Porque tem muito pesquisador que pega uma obra e destrincha essa obra. Então, Maus, né, é um exemplo de obra bastante pesquisada. Maus, do Art Spiegelman, fala sobre o nazismo, fala sobre o Holocausto, que os pais do autor foram prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz e ele contra esse quadrinho, né, só para contextualizar. Então, eu posso pegar uma obra e posso pegar um autor e faço a minha pesquisa. Isso, de alguma maneira, facilita bastante, porque eu faço um recorte muito mais conciso, né? Uma dimensão bem menor. Agora, como eu me propus a fazer o levantamento desde a primeira exposição em quadrinhos do Brasil, que a gente considera a de 1869, de Angelo Agostini, então foram mais de 160 anos de história e eu fui atrás de publicações. A dificuldade é justamente essa. Onde encontrar essas publicações? Não existe um acervo disponível, né? Não é como obras literárias que você, em uma ou outra biblioteca você vai encontrar. Então eu dependi muito de leitura que já tinha feito, pesquisas de autores, né, faziam referência a publicações antigas, aí eu confrontava isso com eventuais publicações que eu conseguia.
amigos que me emprestavam algum material, e eu tive a sorte de, em tempos mais recentes, alguns acervos terem sido escaneados, né, digitalizados e colocados à disposição. Por exemplo, a Folha de São Paulo. Né? Então, quando eu quis definir qual foi o primeiro quadrinho, Chiclete com Banana, coisa e tal, eu nem precisei ir até a redação do jornal. De casa eu conseguia fazer a pesquisa. Hoje, a Biblioteca Nacional também disponibiliza a coleção do Tico-Tico razoavelmente completa, não totalmente completa. A Gazetinha, que é uma publicação aqui de São Paulo, também tem escaneada na Biblioteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional. Então, a dificuldade maior é essa, né? Você tem acesso às fontes primárias. E citando um caso curioso, né? O gibi, que é uma palavra que define, que no dicionário está com um menino negro, e tem como personagem símbolo efetivamente um menino negro, estilizado, estereotipado, mal representado, mas é uma figura de menino negro. Eu imaginava que fosse encontrar bastante material com personagens negros. E fui pesquisar no acervo, né, que tem a coleção completa do gibi. Na verdade é um título que acabou se tornando sinônimo de quadrinhos, né, de tanto sucesso que fez. Aqui na Editora Globo, transferiu todo o acervo aqui para São Paulo. Era no Rio. Né? Ficava no Rio de Janeiro, veio aqui para São Paulo, e aí eu fui pesquisar, passei tardes e tardes pesquisando. Só que o gibi, durou 39 até os anos 60 e pouco, não tem um personagem nacional, era só publicações de autores estrangeiros. Então a minha grande decepção foi essa. O Tico-Tico, que eu sabia de alguns personagens, consegui fazer um levantamento, mas tem personagens publicados em 1, 2 números e depois sumiram. Então, esses eu venho descobrindo, né, eu vou atualizando minha pesquisa e acabo descobrindo coisas novas a cada pesquisa que eu faço. Então, a grande dificuldade é ter acesso a acervo. Tem colecionadores que têm muita coisa, mas normalmente o colecionador é um cara assim chato, tem ciúme de mostrar, né? Ele não vai deixar nas suas mãos um gibi lá que é uma raridade. Né? Então, é muito difícil nesse aspecto. Eu acho que o grande... Então, se vocês, né, se alguém que está ouvindo essa conversa, está interessado em pesquisar quadrinhos, prepare-se para encarar essa dificuldade. Bem, nesse mesmo livro, de sua autoria, o estado de Pernambuco é frequentemente comentado como o pioneiro nas produções de imprensa, tanto de charges como de tirinhas. O senhor poderia falar um pouco sobre a relevância depois do nosso estado na expansão dessa indústria no país? Eu não sei se eu poderia me referir a uma expansão para o país, mas que teve produções localizadas, né, no Recife, em Pernambuco, de humor gráfico e de quadrinhos, e que para mim foi uma surpresa muito grande depois da pesquisa. Isso eu posso constatar. Né? A impressão que eu tinha era que a maioria ou quase a totalidade da produção estivesse concentrada nos grandes polos, né, no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, capital do país, até a década de 60, né? E São Paulo, que é o grande motor econômico. Né? Então, eu imaginei que, dando conta desses dois mercados, acho que ia abarcar tudo. Mas, para minha surpresa e ignorância, né, confesso, existem outros locais, né, onde a economia era tão pujante, né, e que havia um público e havia uma produção de uma imprensa ativa. Então, por coincidência, durante a minha fase de pesquisa, eu descobri 2 livros que foram fundamentais também para auxiliar nesse meu trabalho. Né? Um é um material que nem saiu no Brasil, chama-se Humor Gráfico em Brasil, em espanhol. É uma coleção de livros, eu não sei se eles pegam qual o número de países que são abordados, né? Mas cada volume é relativo ao humor gráfico em um país. Eu consegui o de Portugal e consegui o do Brasil. Eu sei que tem da Espanha, se não me engano tem da Argentina, mas eu não sei a extensão dessa coleção, porque é uma coleção difícil de ter acesso, né? Então, o autor desse volume do Brasil é uma pessoa aí de Pernambuco, né? É o professor Laílson Holanda Cavalcante, que também é quadrinista, também é chargista, organizador de exposições, uma pessoa bastante ativa nessa área. E ele tinha, por ocasião do lançamento desse livro dele, derrubado, né, o mito de que a primeira caricatura no Brasil era uma que foi feita pelo Araújo Porto Alegre, né, que é um famoso chargista, coisa e tal. E ele falou que não, né, tem uma produção aqui de Pernambuco, que tem uma charge, que tem uma caricatura e que é anterior. Eu não vou lembrar agora das datas, mas isso para mim foi muito significativo, né? E ele foi enumerando outros exemplos. Um outro livro que eu também encontrei nessa minha pesquisa e que traz
da representação de personagens negros, né? Então isso enriqueceu, reproduziu algumas imagens desse livro na minha pesquisa. É um livro que saiu chama-se História Nem Sempre Bem-Humorada de Pernambuco, né? Esse é o nome do livro. Tem o volume 1, não sei se saiu outros volumes, né? Mas eu tive acesso ao volume 1, eu dei uma busca na internet, provavelmente não deve ter saído. E os autores é Graça Taide e Rosário Andrade. Eu descobri esse livro, é claro, né, quando a gente está na pesquisa, eu falo que a gente tem... O meu professor fala isso, né? Quando você tem um martelo na mão, tudo que te aparece é um prego. Né? E é isso mesmo, né? A gente começa a ver, né, as coisas, e tem o fator sorte, né? Você fica sintonizado, você está mais concentrado, então aparecem umas coisas que você fala, nossa, que bacana que saiu bem nessa época. E nesse aspecto também eu sou muito grato, porque se eu tivesse feito uma pesquisa 15 anos antes, ou 10 anos antes, ou 5 anos antes, né, eu talvez não tivesse contato com uma produção que enriqueceu, né, a minha pesquisa e, consequentemente, meu livro, do jeito que se tornou. De uns tempos para cá, muitos personagens negros, muitos autores que abordavam a temática negra começaram a aparecer, e isso foi algo que eu trouxe para o livro e enriqueceu demais. Eu costumo falar que tem, sinceramente, sem medo de errar, nos últimos, eu terminei meu trabalho em 2013, né, defendi em 2013, mas o recorte foi até 2011. De 2011 até 2019, que foi quando eu atualizei a pesquisa, eu tenho mais personagens negros do que desde 1869 até 2011. E isso é muito positivo, porque a população brasileira ela é majoritariamente afrodescendente. Então, não ter tantos personagens negros, né, é uma falha muito grande. Então, quem sabe essa falha acabe sendo corrigida nesses próximos períodos, né, a partir de agora, a partir de um tempo recente, que eu acho que é fundamental que isso acabe acontecendo. Bom, aí, como eu tinha comentado, né, eu não sei se em termos nacionais, como isso acaba refletindo, mas eu conheço alguma produção, tanto de material aí de Recife, né, quanto de pesquisas, pessoas que se dedicam a estudar os quadrinhos aí de Recife, né. Em questão de produção, o nome que eu cito seria de Roberta Cirne, né. Ela fez uns trabalhos muito interessantes junto com o professor Amaro Braga e a Daniele Jaime, que é sobre a história dos judeus, né, em Recife, porque os judeus que estavam em Recife, né, que vieram num período de grande tolerância religiosa no Brasil, foram expulsos e fundaram praticamente Nova York. A primeira mesquita americana foram judeus que estavam no Brasil. E isso é interessante a gente comentar. Aí você pensa, né? Se não tivessem ido para lá, o que é que aconteceria aqui, né? Pois é, né? Então tem coisas que esse si acaba com todas as possibilidades, porque de fato, se for analisar o Maurício Nassau, ele veio e implementou uma série de coisas positivas, inclusive em termos urbanísticos na cidade, né? Porque tinha-se uma visão muito mais racional, né, de como administrar uma cidade, como administrar uma economia. Aí vai embora, quem substitui talvez não tenha a mesma intenção, não tenha o mesmo objetivo, né, de colonização, só quer explorar financeiramente, e deu nisso, né? Então os judeus que estavam aqui foram expulsos, né? Quem sabe, né, se tivesse ficado, permanecido, como é que seria o nosso país? Como é que se os franceses tivessem feito um bom trabalho quando invadiram o Rio de Janeiro, né? Quem sabe nós tivéssemos uma Paris ali carioca, mas essas hipóteses a gente nunca vai poder saber de fato como aconteceu, a não ser no universo paralelo, né? Que aí é coisa de super-herói para poder entender. Então, a Roberta Cirne é um nome que eu cito porque ela tem uma produção bastante constante e alguns trabalhos dos quais ela participou, eu incluí no meu livro, né? Inclusive o Afro HQ, que é uma história sobre os africanos, né? É uma HQ que explora a cultura afro-brasileira, que se tornou obrigatória, né, o ensino dessa cultura africana e afro-brasileira pela Lei 10.639. Então, essa publicação em quadrinhos foi feita nessa intenção. Um dos autores desse trabalho é o professor Amaro Braga, que ele dá aula hoje lá na Federal de Alagoas, mas que eu conheci
pessoalmente, indo no evento na Federal de Pernambuco. Teve um grande evento que era, aliás, um evento assim, era um evento de cultura pop, na verdade, mais de mangá e de cosplay do que outra coisa, e anexado, né, ou seja, como um complemento dessa atividade, teve um evento acadêmico, uma apresentação de trabalhos com pesquisadores, e eu me senti meio esquisito, porque tinha lá o salão o pátio, né, onde tinha a praça de alimentação, muita gente vestida de cosplay, né, porque era um evento de fato de anime e de mangá, mas os únicos orientais era eu e a moça do lugar que vendia yakisoba. É muito estranha essa sensação, porque todo mundo vestido de personagem japonês, mas pessoas que não têm a feição oriental. Né? Então foi um primeiro choque para mim, mas para sentir o impacto, como isso tem penetrado na cultura jovem, né? Como o anime, como o mangá, eles estão fortes como referência cultural para essas gerações mais novas. Então, o professor Amado Braga ele tinha organizado esse evento e a gente foi participar aí no Recife. E um outro professor também que tem um trabalho bastante interessante de pesquisa é o Thiago Modenese, né? Que inclusive acho que ele tem uma atuação política aí em Recife. Eu acho que mais em Jaboatão, que ele dá aula numa universidade lá em Jaboatão. Mas, de qualquer forma, o professor Amado Braga e o Thiago Modenese organizam uma coleção de livros chamado Quadrinhos de Educação, já está no 5º volume. Cada volume reúne vários capítulos de vários autores, né, e eles são responsáveis por compilar, por organizar, por editar esse material. Então é um trabalho bem interessante feito aí, não de produção de quadrinhos, mas de pesquisa de quadrinhos aí em Recife, né, e que repercute no Brasil inteiro. Outras autoras que eu conheço que também faz no estilo mangá é a Mariana Petrovna e a Janaína Araújo, né, que também fazem desenhos no estilo mangá, que já tem uma produção já há algum tempo e conseguiram uma certa repercussão. Os outros, sinceramente, eu não conheço outros nomes, assim, não tenho muita familiaridade com a produção aí de Recife nos quadrinhos. Fugindo agora assim um pouco, né, do escopo acadêmico, a gente sabe que o senhor faz parte do júri, né, do prêmio HQ Mix, que, enfim, para quem não conhece, é praticamente assim o Oscar, né, dos quadrinhos aqui no Brasil. E a gente queria saber mais ou menos como é que foi esse processo, né, para o senhor, assim, fazer parte da equipe do júri. Se o senhor foi convidado, enfim, e como é que acontece, né, o processo por trás das cortinas, assim, de um júri, né, da votação e tal. Ah, tá. Bom, eu já conhecia o Jal, são figuras, são os caras que criaram o prêmio, né, e que são os pais do HQ Mix, né. E teve uma época em que um amigo meu que fazia fanzine comigo, né, o Edu Mendes, ele falou, olha, eu faço para a comissão, comentei sobre o seu nome, o pessoal achou que seria uma pessoa interessante, e aí eu vim a me incorporar ao grupo, a comissão organizadora, né, que cuida de receber as inscrições, organizar as festas, escolhe qual que vai ser o personagem que vai ser a estátua, né, porque todo ano um prêmio é um personagem em forma de uma estatueta de resina, né, pintada de dourado, então parece uma, sei lá, de bronze, mas tem toda essa preocupação. O evento de premiação sempre conta com o Sérgio Groisman, que ele é o padrinho, né, o HQ Mix era um programa dentro do TV Mix, um programa do Sérgio Groisman, que apresentava numa TV aqui de São Paulo, que é a Gazeta, né? Agora ela tem, acho que, transmissão no Brasil inteiro, mas na época era só restrita à transmissão a São Paulo. Bom, então, essa é a comissão organizadora. De uns tempos para cá, uns 3 ou 4 anos para cá, as inscrições são a premiação é por inscrição. Então, quem quer concorrer tem que pagar uma inscrição, que é simbólica, acho que é 15, 20 reais, e aí pode se inscrever numa das 30 e tantas categorias. Esse material a gente recebe em forma de PDF, né, porque não dá para as editoras mandarem tudo em livro, né, tudo impresso. Então, esse material, 7 ou 8 jurados analisam todos esses trabalhos, fazem sua lista de finalistas, e essa lista de finalistas vai para uma votação que a gente chama de popular, mas não é aberta a todo mundo. São pessoas que têm que ter algum vínculo, ou desenhista, ou curioso, ou desenhista, ou jornalista, alguma coisa ligada à indústria dos quadrinhos, né? Então, os jurados têm o trabalho do cão, porque ele tem que ler tudo, né, que a gente recebe, elaborar essa lista. Só para vocês terem uma ideia, só a categoria de...
jovens, novos talentos, né, roteiro, desenho, tem 90 concorrentes, 100 concorrentes. Então, para você escolher os 10 melhores, é muito complicado. E aí, eu também, há uns anos, uns 3 anos para cá, faço parte desse júri, que não é só da organização. A organização é uma coisa, e os jurados são esses que fazem essa lista de finalistas. E também faço parte da comissão julgadora dos trabalhos acadêmicos, que a gente também premia a melhor tese de doutorado, a melhor dissertação de mestrado e o melhor TCC. Então, eu leio alguns, né, porque tem uma presidente, que é a professora Sônia Luiten, ela distribui os trabalhos escritos pelos jurados, porque ler tese de doutorado, 200, 300 páginas, né, não dá para ler todos. Então, a gente lê, dá uma nota, caso alguém conteste, há um desempate, uma série de coisas, né, mas a gente faz uma votação que é um grupo muito fechado. Todos doutores também que pesquisam quadrinhos, então não vai a voto público, né? O público não lê essas teses, não lê esse material. Então a gente tem uma comissão fechada para isso. Eu faço parte das 3 comissões, que é um trabalho do cão, é um trabalho voluntário, né? A gente não ganha, né? Mas é o que eu gosto, né? Eu gosto de quadrinhos, eu gosto de ler quadrinhos, eu gosto de pesquisar quadrinhos, então eu me sinto confortável. Estou nessa praia e não quero sair, né? Tá bom. Pronto, então para encerrar, como todos os convidados aqui do Parafraseando, a gente vai lhe pedir indicações, tanto de leituras quanto de autores, e principalmente de universidades, né, sendo assim, instituições públicas ou não, de onde se tenha assim, um grupo, sabe, um foco, uma cena mesmo de pesquisa de quadrinhos, como a própria USP, né? Para quem esteja ouvindo e pretende entrar nessa área, né, de pesquisa. Eu acho assim, mais do que a própria instituição, depende da iniciativa de pessoas que gostam de pesquisar quadrinhos nessas instituições, né? Então, a ECA mantém esse grupo, o observatório, que eu acho que é o mais tradicional, o mais antigo e o que é uma referência hoje, que é o Observatório de Quadrinhos, graças ao professor Valdomiro Vergueiro. Ele já se aposentou, mas ele continua, ele dá aula na pós, dá aula na graduação, ele vai lá e organiza os eventos também, porque se ele parar, né, a não ser que alguém se propõe a substituir, tem que ser alguém lá da própria USP, né, e por enquanto não se aventou ainda essa hipótese. Lá eu acho que é o primeiro local que eu acho que eu indicaria. Onde eu dou aula, que é o UFRJ, né, Escola de Comunicações da ECO, da UFRJ, também tem alguns professores, além de mim, né, eu estou lá como substituto, mas tem o professor Otávio Aragão, o Amaury Fernandes e o Mário Feijó, que são os 3 nomes que me vêm agora, né, assim, que também organizam um evento anual lá, que é a SIC, a Semana Internacional de Quadrinhos, que tem um perfil diferente das jornadas, porque só tem palestras, né, não tem aquelas mesmas temáticas para discussão. Já se realiza, acho que há 6 anos, né, esse ano seria o 7º, mas não houve por causa da pandemia, então também é um local que tem acolhido. Eu dou aula, as disciplinas que eu dou lá na ECOS, ambas são 2 disciplinas sobre quadrinhos, né? Disciplinas teóricas. Uma é formação de leitores e a outra é quadrinhos de linguagens digitais. Então, é uma instituição que vem acolhendo pesquisas e estudos dos quadrinhos. Tem aí, né, citando professores em alguns locais, o professor Paulo Ramos, que ele coordena um grupo, que é o grupo de pesquisa lá na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos, né, no curso de letras. Então, ele também organiza um evento anual, que é o CEPESC, que é sobre pesquisas, mas em andamento. As pessoas podem apresentar suas pesquisas, mas não concluídas ainda. Eu já participei de várias bancas lá, de alunos que eram orientandos do professor Paulo Ramos, porque ele incentiva muito essa pesquisa de quadrinhos, né? Então, na Unifesp também é um outro foco. Aí tem o Federal de Goiás, o professor Edgar Franco, tem, como comentei, em Alagoas, né, o professor Amaro Braga, tem em Fortaleza, o professor Ricardo Lucena Lucas, né? Ele, inclusive, são nomes que eu recentemente encontrei nas nossas jornadas cibernéticas, nas cyberjornadas. O Tiago Mondenese também é uma pessoa interessada, que pode servir como uma referência aí em Recife, né? Aí na região aí em Pernambuco. Na Federal da Paraíba, tem o professor Henrique Magalhães e o Alberto Pessoa, são 2 professores também voltados aí. O Henrique, ele tem um trabalho muito interessante, né? Tem até uma editora acadêmica chamada Marca de Fantasia, que tem trabalhos excepcionais, que edita tanto quadrinhos quanto livros, né, sobre quadrinhos. E ele está aposentado, mas ele continua ainda com esse projeto, que é como se fosse uma extensão dentro da Universidade Federal da Paraíba. Então, tem o professor Gazi Andraus, tem a professora Sônia Luiten, então, várias pessoas que não estão necessariamente ligadas a uma instituição, mas que podem
incentivar enormemente essa pesquisa. O único curso que eu conheço dentro da pós, que é um curso de quadrinhos, é na EST, é lá no Rio Grande do Sul, que é do professor Yuri Heblin, né? Ele também é autor de vários livros, tem um doutorado sobre quadrinhos e religião, então é uma pessoa que também teria algo assim, para quem tiver a fim de pesquisar, né? São alguns nomes para se procurar. Mas quem entrar em qualquer um desses grupos, aliás, falando em grupos de pesquisa, né, tem o Observatório, né, que eu já comentei, tem a Aspas, que ela tem uma sede itinerante. Ela nasceu em Leopoldina, né, por iniciativa da Natânia Nogueira, e o professor Tiago, o professor Amaro fazem parte da Aspas, que é a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial. Arte sequencial também é uma denominação que alguns autores dão para quadrinhos, né? Uma arte que tem uma sequência de quadrinhos. Então, são esses locais, essas instâncias que eu acho que seria interessante vocês entrarem em contato, procurar no Google, né? Ver quem é que está mais próximo, né? Independente de onde vocês estiverem, para tentar fazer pesquisa em quadrinhos. Agora, quanto à leitura de livros, né? Eu recomendo sempre 2 livros que são fundamentais, na minha opinião, que inclusive fizeram a minha cabeça, né? Um deles é Os Quadrinhos, Linguagem Semiótica, do professor Antônio Luiz Canin, que é uma reedição de um clássico de 1975. Eu tive a grande honra de participar dessa segunda edição, né, incentivando, colaborando com alguns textos, porque, na verdade, é o texto integral do professor Canin, com alguns comentários, com alguns capítulos adicionais. Então, esse é um livro assim, que faz uma análise semiológica dos quadrinhos, então é muito interessante. E tem o livro Linguagem dos Quadrinhos, do Daniele Barbieri, que também foi fundamental na minha formação, né? Eu também tive a honra de... Ele foi convidado, participou de uma das jornadas, há 3 edições, né? O livro dele foi traduzido aqui para o português, distribuído no kit dos participantes, então é um livro que eu recomendo muito. Agora, isso são livros assim, mais teóricos, né? Vai falar da linguagem. Mas falando da história dos quadrinhos, recomendo o Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, um livro excelente para contar como começou a indústria dos quadrinhos, assim, os gibis, né, no Brasil, a concorrência entre a editora do Adolfo Eisen e do Roberto Marinho, né, que é dono da Globo, né, já falecido. Tem o livro Shazam, que também é do Álvaro de Moya, que é fantástico. Alguns livros do professor Moacir Cirne. Aliás, ele tem um único livro que fala sobre a história política dos quadrinhos, né? E política, que é muito interessante. O único livro, assim, em português, né? A nossa bibliografia ainda é muito fraca, né? Em relação à produção francesa ou americana, né? E tem alguns que falam mais aprofundadamente sobre a linguagem, né? Que tem uma nova abordagem, que é o Sistema dos Quadrinhos, do Thierry Cronstein. Então ele entende os quadrinhos como um grande sistema e não mais entendendo-os como aquele estudo, vamos estudar balão, vamos estudar o quadrinho. Os quadrinhos como uma coisa orgânica, que funciona de uma maneira conjunta, e só assim que funciona, né? Então, esses livros eu acho que são fundamentais e, obviamente, recomendo altamente ler gibis. Leiam muitos quadrinhos, leiam bastante gibis, leiam graphic novels, leiam as tiras de jornais, leiam mangás. Não importa de que forma vocês os consumam, mas leiam bastante gibis. Leiam ótimos gibis como Maus, como Watchmen, como Balada do Mar Salgado, e leiam coisa comercial. Leiam bastante Maurício de Souza, né, gibi de consumo, porque é a maneira que você tem de criar um critério, inclusive. Você construir um repertório e poder um dia avaliar. Não, esse aqui é bom, porque a média é essa, e esse aqui está muito acima da média. Ou esse aqui está, né, um pouquinho da média. Ou isso aqui, né, li, mas não leio mais. Então, para nós construirmos os nossos padrões, né, estabelecermos os nossos critérios, a gente tem que ler de tudo. Mesmo daquilo que a gente nem acha tão interessante. A gente queria agradecer muito mesmo pela sua presença. Como a gente estava dizendo, né? Falando de quadrinho, se desse a gente falava aqui a noite inteira, mas a gente tem o tempo do episódio para respeitar. Mas, sim. Enfim, eu agradeço em nome de toda a equipe do PET, tá bom? Pela sua presença. Eu é que agradeço muito o convite. Vocês viram que quando é falar de quadrinhos eu gosto de falar, então eu falo desembestadamente, né? Eu gostei muito de participar e eu comecei falando disso, né? Bacana que tem essa preocupação também com a linguagem Libras. Como é difícil, né, fazer uma tradução em Libras, poxa. E a gente tem toda uma equipe já para isso.
Bom, Certo. Então, meus cumprimentos, né? Por favor, transmita eles aos seus certeza. tradutores. Pode deixar. Por favor, então. e pra quem ouviu a gente até aqui, se você tá ouvindo no Spotify, segue a gente. Se você tá ouvindo no YouTube, se inscreve, dá o like, compartilha, tudo aquilo mais. Tá bom? Tchau, tchau. Forte língua racha o corpo, joga pro